Oi, Anderson. A gente vai apresentar hoje o nosso trabalho. O meu grupo é a Samara, o João Pedro e eu, certo? A gente vai falar sobre os tecidos nervosos. Primeiramente, os tecidos nervosos, eles são tecidos responsáveis pela comunicação de estímulos entre o meio externo e interno, tanto de estímulos internos e externos também. Eles compõem o sistema nervoso, certo? E aqui eu acho que a parte principal, assim, do tecido nervoso, que a gente tem que falar primeiro, seriam os neurônios, certo? Os neurônios são, aqui está o desenho esquemático dos neurônios, certo? Ele possui dendritos, o corpo celular, o axiônio e as terminações dos axônios. O corpo celular, ele recebe os estímulos, ele recebe o impulso nervoso, ele interpreta, certo? Ele pode passar para outros neurônios ou ele pode passar para outros tecidos, sem ser o tecido nervoso, certo? Com a utilização tanto dos dendritos quanto do axiônio, no caso do axiônio, a partir das terminações do axiônio, que fazem a ligação ali, certo? Ou seja, tanto os dendritos quanto o axiônio, eles fazem parte aqui das neurofibras, eles são classificados como neurofibras. As neurofibras, como eu disse anteriormente, o celular não faz parte, elas podem ser classificadas entre as mielinizadas e não mielinizadas, certo? Aqui eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Esse aqui, no caso eu fiz aqui o axiônio, mas também serve para o dendrito, certo? O axiônio, ele pode não ser mielinizado, ele não tem essa bainha de mielina que é produzida, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ou pelas células de Schwann ou pelos oligodendrócitos. Essa bainha de mielina, ela serve para poder fazer com que o impulso nervoso, que é passado ali pelo axiônio ou pelo dendrito, ele se torne mais rápido e a resposta, por consequência, seja mais rápida também. Aqui eu botei, né, mais rápido, e a condução ela é chamada de saltatória ou descontínua. Por quê? Porque aqui tem uma descontinuação, certo? Ele encontra a bainha de mielina, ele pula para a próxima parte que não há bainha de mielina, que a gente chama de nó de Ranvier. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, e agora eu vou passar a palavra pro João Pedro. Ou pra Samara. Tá, agora eu vou falar da classificação dos neurônios quanto à sua função. Nós temos três tipos. Os neurônios motores, ou também chamados de eferentes, eles controlam os órgãos a partir de glândulas e fibras musculares. Nós temos os sensoriais, ou também chamados de aferentes, são eles que captam e recebem os estímulos. E nós temos também os interneurônios, são eles que são responsáveis pelas conexões entre um neurônio e outro. Também nós temos as capacidades dos neurônios. Aqui nós temos três. A capacidade dos neurônios deles não se regenerarem. A condutibilidade, porque os impulsos nervosos, essas respostas, elas são parecidas com correntes elétricas. Elas vão se deslocando igual corrente elétrica. Então, quando a gente tem um impulso, essa resposta, ela vai se deslocando em ondas. Ela pode ser mais rápida ou não, aí depende da mielinização. Quando ela é mielinizada, ela vai mais rápido. É coisa de 100 vezes mais rápido. Ela vai bem mais rápido que a não mielinizada. E também nós temos a excitabilidade. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre essa regra do tudo ou nada. A excitabilidade é a capacidade da célula estar apta para poder responder o estímulo, receber esse estímulo. A capacidade de responder, né? E aqui nós temos a regra do tudo ou nada. A regra do tudo ou nada. Aqui ela é polarizada. Essa polarização ela vem da bomba de sódio e potássio. Aí ela é polarizada. Ela aqui no meio ela é negativa em comparação com o lado de fora que é positivo. E esses valores aqui eles podem entrar entre menos 70 e menos 55. E quando está entre esses valores, ou menor de menos 55, não acontece nada, ou seja, o impulso não já tem nada. Por isso que é tudo ou nada. Quando está abaixo de 55, nada acontece. Agora, quando está acima de 55, maior que 55, cria-se um impulso nervoso.
Então é basicamente isso, por isso tudo ou nada. Agora passar a palavra para a Samara. Tá, agora eu vou estar falando a respeito da classificação dos neurônios quanto à sua forma. Eles podem ser bipolares, multipolares, unipolares e pseudo-unipolares. Os bipolares, eles apresentam dois filamentos, duas ramificações, onde um é o axiônio e o outro, ele pode estar, a sua ramificação pode ser em diversos dendritos, pode ou não, tá? Os multipolares são os mais comuns, o que a gente mais recebe nos neurônios, onde eles apresentam um axiônio e diversos dendritos. Os unipolares, eles apresentam apenas uma ramificação, tá? Que seria o axiônio. E os pseudo-unipolares, pseudo, que vem daquele que parece ser, mas não é, então ele é bem parecido com os unipolares, mas a sua diferença é que ele apresenta apenas uma ramificação, sim, um filamento. Só que esse filamento, essa ramificação, acaba se dividindo em dois, tá? Agora, vindo para esse lado aqui do quadro, a gente vai falar um pouco sobre as células glias. O que são as células glias? Quais são as suas principais funções? Bem, elas nutrem, protegem e fazem a união dos neurônios. Elas são bem importantes na parte dos tecidos nervosos e a comunicação dos neurônios. Elas podem ser classificadas em dois blocos, as macroglias e as microglias. As microglias, elas servem para proteger principalmente, né, o sistema nervoso. Elas fazem essa proteção do sistema nervoso. Elas estão mais presentes, elas são presentes mesmo no cérebro e fazem 10% da composição do encéfalo. Bem, já as macroglias, elas auxiliam na transmissão dos impulsos nervosos. Eles fazem essa remediação, essa ponte, facilitando que os impulsos nervosos sejam diretamente passados para todos os outros neurônios, fazendo como se fosse uma cadeia. Então, agora, o deputado JP vai estar falando um pouco sobre as células de Schwann e os oligodendrócitos. Como a Samara falou, agora eu vou falar dois tipos de macroglias. Aí a Duda vai finalizar com os outros dois tipos. Eu vou falar das células de Schwann e dos oligodendrócitos. Tá, vamos lá. Eles são bem parecidos entre si. Você vai perceber que as características são bem parecidas. As células de Schwann, elas atuam no sistema nervoso periférico. E elas ajudam, então, na regeneração do sistema nervoso periférico, quando a gente machuca alguma coisa, ela ajuda nisso. E elas podem ser divididas em dois tipos, as mielinizantes e as não mielinizantes. Tá, qual é a diferença? As mielinizantes têm a ver com o que a Duda falou no começo sobre a bainha de melanina. Ou seja, as mielinizantes, elas produzem a bainha de melanina. Tem a ver com a condutibilidade, com o negócio do impulso nervoso ir mais rápido e tal. E as não mielinizantes, elas produzem os feixes de Remarque. Ok, vamos agora falar dos oligodendrócitos. Como a própria palavra diz, oligo vem de poucos e dendrócito vem dos dendrócitos. Então são poucos dendrócitos. Eles atuam no sistema nervoso central. Olha aí, uma diferença bem grande das células de Schwann. É uma das principais diferenças. Que as células de Schwann atuam no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Elas podem ser dois tipos. As interfasciculares, que são bem parecidas com as células de Schwann mielinizantes. Por quê? Também tem a ver com a bainha de melanina. Ou seja, os oligodendrócitos interfasciculares, eles produzem a bainha de melanina. E a gente tem os satélites. Não são nomes muito conhecidos, só que os satélites, eles têm a ver com o tecido cavernoso do órgão genital masculino. Eles têm uma função ejetora dos espermatozoides. E agora eu vou passar a palavra para a Duda, que vai falar dos outros dois tipos de macroglias. Certo, eu vou finalizar falando agora sobre os astrócitos e ependimadas. Os astrócitos são as células glias mais comuns e também são as maiores. Elas formam de 20 a 50% do encéfalo. Elas têm diversas funções, uma das que mais tem funções. Inclusive é interessante, porque
porque diferentemente da maioria, pelo menos, elas não têm funções passivas, só de auxiliar os neurônios. Elas também têm funções ativas, ou seja, elas fazem certas coisas que os neurônios em si não conseguem fazer. Certo? Aqui a gente colocou só algumas. Temos aqui a função metabólica dos neurotransmissores. Ela forma também a barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica é ela quem faz a gestão do que entra no neurônio e sai, certo? Então, por exemplo, não vai entrar nenhum tipo de substância danosa ao neurônio graças a essa barreira. Além disso, ela também mantém a homeostase, que inclusive a gente estudou, né, anteriormente, que seria para deixar as condições internas favoráveis à continuação da vida e tudo mais. A homeostase do cérebro. As ependimárias, elas fazem o revestimento do sistema nervoso e a locomoção do líquido cefalorraquidiano, o LCR. Agora, Samara vai fazer a finalização total do trabalho. Concluindo, nosso trabalho foi sobre os tecidos nervosos, onde apresentamos os diferentes tipos e suas separações. Os neurônios com suas funções e também as suas formas, as células gris e os seus dois grupos principais. Também falamos um pouco da construção de cada neurônio, juntamente com os processos de transmissão e recepção de impulsos nervosos. Obrigada pela atenção.